Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Sejam todos abundantemente abençoados com o entendimento da palavra de Deus. Deus nos dá o entendimento da sua palavra para que a gente venha obedecê-la, para que a gente venha segui-la, para que a gente venha aplicá-la na nossa vida. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, os nossos olhos espirituais são abertos e podemos ver o invisível espiritualmente. Por exemplo, falamos ontem que o reino de Deus, como o reino do diabo, são espirituais, são reinos espirituais. Nós vivemos no reino deste mundo, o reino material, materialista. Mas estamos inseridos, estamos dentro ou do reino de Deus, o reino espiritual invisível, que a pessoa só vê quando ela é liberta, quando é selada com o Espírito Santo, ou então vivemos no reino do diabo, o reino espiritual do diabo. O reino de Deus é espiritual, o reino do diabo é espiritual. E como você vai discernir, saber, ter convicção do reino que você se encontra? Porque no reino de Deus há a justiça, a verdade, a integridade. A pessoa vive na santidade. Ela vive de acordo com o governo do rei, do reino de Deus. Quer dizer, ela vive sujeita ao governo do Espírito Santo, que é o que governa o reino de Deus neste mundo. Jesus disse, quando ele vier, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quem tem o Espírito Santo sabe que está vivendo no reino de Deus, porque está sujeito às leis de Deus, às leis da justiça mesmo, verdadeira, a lei da verdade, da integridade. Cuida para que não venha perder esse reino, o reino de Deus, não venha se desviar desse reino e cair no reino do diabo, porque se sair do reino de Deus, vai entrar no reino do diabo. E quando sai do reino do diabo, entra no reino de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escrevendo para os cristãos de Roma, essa carta de Romanos é diretamente ligada a cristãos, pessoas que haviam se convertido ao reino de Deus, ao Senhor Jesus, o rei do reino de Deus. Mas Paulo fala de uma forma muito clara sobre a inclinação da carne. A inclinação da carne é a inclinação para o reino deste mundo, o reino do mal, o reino espiritual do diabo. O diabo domina este mundo, domina literalmente este mundo, porque o homem decidiu obedecer à sua voz. Mas Jesus veio para libertar esse ser humano do reino do diabo e trazê-lo para o reino de Deus. Entende? Agora, quando você lê na Bíblia o reino de Deus, quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas que serão acrescentadas? Depois que você entra no reino de Deus, você passa a ter direitos e privilégios e, com certeza, o rei do reino de Deus vai lhe acrescentar, vai lhe dar. Você não vai ter situação de calamidade, de fome, de miséria, nada disso. Porque o reino que você passou a viver é o reino de Deus, é o reino da justiça, é o reino de Jesus. E você acha que o rei Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vai deixar os seus súditos passarem fome? Por isso que ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e comida, roupa, casa, onde vai morar, tudo vai ser acrescentado. Então, aconteceu que Paulo, muitos cristãos, muitas pessoas que estavam vivendo sob o domínio de Nero, se converteram a Jesus. Então, eles tinham dificuldades de conciliar a vida que viviam na carne com a vida cristã. Então, o apóstolo diz, o Espírito Santo, dirigindo o apóstolo Paulo, disse assim, a inclinação, porque a inclinação da carne é morte. Aliás, primeiro ele disse, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Ele está se referindo ao reino do mal, o reino do diabo. Mas os que são inclinados segundo o Espírito Santo, eles se inclinam, obviamente, para as coisas do Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece, ela fica livre da mentira. Ela fica livre, liberta da mentira, do reino das trevas, do reino de ilusões, de fantasias. Então, ela tem vida, ela tem paz, é o reino do Espírito Santo. Aí ele diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quer dizer, quem está sujeita à carne ou ao reino do diabo ou ao reino deste mundo, o reino espiritual deste mundo, não se sujeita ao reino de Deus. Porque ou você está no reino de Deus ou você está no reino do diabo. Quem está no reino do diabo não se sujeita ao reino de Deus, faz a vontade do diabo. Mas também quem está no reino de Deus não se sujeita ao diabo, faz a vontade de Deus. Então há essa distinção clara, evidente, com respeito ao mundo espiritual que nós vivemos. Nós vivemos, quer dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então vivemos em paz, temos vida, nós temos sossego. Mas quem não vive, quem não está sujeito ao reino de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo, está sujeito ao diabo, ao mal. Então, tem a depressão, a insônia, tem o vazio na alma, tem aquela tristeza imensa, não tem paz, de jeito nenhum tem paz. Quem vive no reino das trevas, o reino do diabo, não tem paz. E você me desculpa se eu falo assim tão claro, mas eu não posso omitir a verdade clara, transparente. Ainda que você nem goste, paciência. Eu quero dizer para você que eu faço essa live para ajudar as pessoas que querem, que estão buscando a verdade, que querem viver na verdade. E quem não quiser, paciência. Eu não ganho um centavo fazendo essas lives não, pessoal. Eu não ganho um centavo, nada, zero.
Mas eu tenho prazer em dar aquilo que Deus me tem dado. E essa é a verdade. Quem vive no reino das trevas está sujeito ao senhor das trevas, que é o diabo. E aqui está escrito que os que estão na carne são as pessoas que vivem sob o governo deste mundo, do diabo, não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas Paulo acrescenta que vós, porém, eu quero dizer o Espírito Santo, porque Paulo apenas escreveu o que o Espírito Santo lhe ditava. Vós, porém, não estáis na carne. Está falando com os cristãos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, quer dizer, no reino do Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. É engraçado. Dá licença um pouquinho. Olha, nas cartas do apóstolo Paulo, ele sempre faz, quase sempre, faz uma observação, quando ele fala do Espírito Santo. Aqui ele diz com muita clareza, ele diz assim, vós, porém, dizendo para os cristãos que eram lá de Roma, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está falando para gente crente. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele já deixa bem claro. Olha, eu estou escrevendo essa carta, essa epístola para os cristãos. Olha, não vivam na carne, porque quem vive na carne está sujeito ao espírito do mundo, o espírito do diabo. Saia da carne, viva no reino de Deus, o reino espiritual, o reino da justiça, o reino da... É o sacrifício, é o reino do sacrifício, é o reino da verdade. Você andar na verdade é um sacrifício. Agora, se por acaso você não tem o Espírito de Cristo, então você não pertence a ele. Está aqui escrito. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo acreditava que todos os cristãos de Roma estavam no Espírito. Mas ele faz uma observação. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque tem muito joio no meio do trigo. O trigo representa a igreja cristã. O joio representa os filhos das trevas. Então tem muito joio no meio cristão. Muito joio. E você não reconhece qual é o joio, qual é o trigo. Você não sabe, assim a olho nu. Apenas quando, na época de dar fruto. Porque quando o trigo dá os frutos, ele se inclina, ele pesa, ele se inclina. Ele se inclina, literalmente. E você vê os frutos. Agora o joio não. O joio, na época de frutos, ele se mantém empinado, orgulhoso, pedante. Por isso que Jesus faz essa analogia. O convertido que tem o Espírito Santo, ele dá frutos. Presta atenção, ele não fala que tem talentos, não fala que tem dons. Não, diz respeito aos frutos, quer dizer, a conduta daquelas pessoas que vivem no reino de Deus, que é uma conduta da verdade, é uma conduta ilibada, é uma pessoa que corresponde à sua fé no Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é santificado na vida dessas pessoas, porque elas têm uma conduta de verdade, da verdade, elas andam na verdade. Agora, quem é trigo ou quem é joio, o joio não, o joio aparentemente parece com o trigo, mas o joio anda
digamos assim, com a Bíblia debaixo do braço. O joio conhece a Bíblia. O joio é vagabundo. É terrível. É terrível. O joio é terrível. Ele se faz passar de trigo. E muitas pessoas são enganadas por esse joio, pelo joio, infelizmente. E isso tinha na época de Jesus, quando ele falou com os saduceus, os fariseus, os judeus, os sacerdotes, os hipócritas, que pregavam uma coisa, mas viviam outra. E amiga e amigo, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela está sujeita ao reino das trevas, o reino deste mundo, o reino espiritual deste mundo. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo guia, o Espírito Santo dirige. Quando a pessoa lê a Bíblia, ela entende a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem revelações magníficas, que não são reveladas para aqueles que vivem segundo a carne, segundo ao Deus desse mundo, aos deuses desse mundo. Aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, obviamente, não entendem a Bíblia de jeito nenhum. Mas isso não significa que Deus não use a sua santa palavra para revelar a salvação para aqueles que, apesar de estarem servindo no reino das trevas, servindo ao reino das trevas, mas são pessoas sinceras, transparentes, porque a pessoa sincera, ela tanto pode ser convertida ou não, tanto pode ser cristã ou não cristã. A pessoa, quando é sincera, independentemente dos seus pecados, ela é sincera, ela é verdadeira. Mesmo estando no pecado, ela é verdadeira, ela pode ser verdadeira, pode ser, não sei, nem todos. Então, essas pessoas que, de uma forma ou de outra, amam a verdade, Deus estende a mão para salvá-la, justamente revelando a sua palavra. E quando a pessoa que é sincera, conhece a palavra de Deus, tem a revelação do Espírito Santo, então, imediatamente, ela é liberta do pecado, é liberta da mentira, é liberta da vida errada que ela vivia e ela passa a viver inserida no reino de Deus. Aí, sim, ela tem uma vida nova. Aí, sim, ela tem vida, ela tem paz. Isso é glorioso, muito bacana. Por isso que Jesus, ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. É a promessa dele. Então, minha amiga e meu caro amigo, qualquer que seja a sua fé, veja que ela seja uma fé útil. A fé útil é aquela fé que investe para toda a eternidade, na vida eterna. A fé inútil é aquela fé que investe na vida terrena. A pessoa investe a sua fé na vida terrena. E aí ela rouba, ela mente, ela faz qualquer coisa para conquistar sucesso, para conquistar poder, para conquistar o que for que o mundo oferecer. E o diabo gosta disso, aprecia, agradece até. A verdade é essa. Mas ela só tem, eu não creio que tenha vida, não creio que tenha paz, mas ela tem o sucesso, ou o dinheiro, ou o poder apenas por um tempinho, por um breve momento. Porque quando terminar a vida dela, o fôlego da vida dela aqui na Terra, aí ela vai se dar, ela vai entender por que Jesus veio ao mundo. Aí já é tarde demais, aí não tem mais jeito. Então a gente tem que aproveitar enquanto é tempo. Use sua fé, amiga e amigo, para investir no que é eterno, não
no que é passageiro. É como a construção de uma casa, né? Jesus diz que aquele que ouve e pratica a minha palavra, como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a casa na rocha, vem a chuva, vem a tempestade, vem o rio, bate com ímpeto, não acontece nada. Mas quando a pessoa é imprudente, ela edifica a sua casa sobre a areia, sobre a mentira, sobre o engano, ela tira vantagem da fraqueza alheia. Então, essa criatura edifica a sua casa sobre a areia. E quando vem as rebordosas, quando vem o vento, a chuva, a tempestade, o rio bate contra essa casa, destrói. Porque o vento, a chuva, o rio bate com ímpeto em todas as casas. Mas aquelas que estão fundamentadas na rocha que é Jesus, essas permanecem de pé. Deus abençoe a todos. Avalie a sua fé, amiga e amigo, e invista nisso, porque quando a gente investe numa fé inteligente, a fé útil, é por toda a eternidade, é para a vida eterna, é para a vida eterna. Mas quando se investe apenas para este mundo, é apenas para este mundo. Depois é a morte eterna. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.